Para mais um Explica aí, Renan, agora para falar da independência dos Estados Unidos da América. Esse evento que aconteceu na América que revolucionou toda a mentalidade, não só dos países da Europa, influenciou até na Revolução Francesa, mas principalmente os países aqui da América. Os olhos dos países aqui da América começaram a mudar a partir desse momento. Os Estados Unidos se tornou independente, a gente vai saber como. Então, esse evento é marcado por alguns pontos, então vamos por partes para a gente entender o que aconteceu. Primeira coisa que vocês precisam saber: no começo dos tempos, quando os ingleses foram para os Estados Unidos para colonizar, há uma diferença entre a colonização que há no Brasil e que houve nos Estados Unidos. Né? Que há não, né? Que houve no Brasil e que houve nos Estados Unidos. Primeiro porque nos Estados Unidos a colonização, o território, a partir do momento que ele se torna independente, o território não era tão abrangente quanto é hoje. A gente vai entender melhor na terceira aula. O segundo ponto é que no Brasil o que a gente vai ver é uma colônia de exploração. Na mentalidade, os ingleses que foram para os Estados Unidos era uma colônia de povoamento. Vamos lá, para ser uma nova Inglaterra. Tanto que tem um estado americano chamado New England, que é Nova Inglaterra em inglês. Então eles queriam realmente formar uma nova nação, porque já que a Inglaterra é um país pequeno, a Inglaterra é um país pequeno até hoje. Já que não temos terrenos aqui, então ingleses que querem ter a oportunidade de expandir seu território para outro local, fundar uma nova nação com preceitos que nós acreditamos, vamos para essa nova terra. E lá eles começaram a povoar e aí se formaram 13 colônias, tá? 13 colônias. Se tornou um território muito rico e próspero. Bom, qual que é o ponto? Não estava tudo indo bem, maravilhoso, as mil maravilhas, mas esse evento foi importante para que acontecesse o que aconteceu. Massacre de Boston, 1770. Um grupo, né, eles começaram a se revoltar contra a imposição da lei do chá. Antes que alguém... Chá, o chá é feito com ervas que são produzidas onde? No campo. Então, quem produzia isso eram os donos de terras ali e colocaram impostos, leis sobre esse chá, e isso revoltou algumas pessoas. E aqui você tem já uma imagem do massacre. Depois o texto ali ele aborda melhor, mas basicamente assim, quase todas essas pessoas da imagem ou foram feridas ou foram mortas por soldados que estavam escoltando a cidade de Boston. E aí o segundo momento é a festa do chá de Boston, que para mim é o auge de tudo, que foi ali realmente que os Estados Unidos começou a mostrar, tipo, queremos independência, queremos ficar livre da Inglaterra. Porque o que aconteceu? Lá em 73, os colonos, né, que vamos chamar de colonos aqui, que é aquele pessoal que morava nos Estados Unidos ali, que estava colonizando o território das 13 colônias, eles estavam revoltados com o imposto que tinha sobre o chá. E aí o que eles fizeram? Disfarçados, eles entraram no navio, no porto de Boston, e lançaram 342 caixas de chá na água, como forma de rejeitar o monopólio da Companhia das Índias, controlada na época pela Holanda. E esse controle desse monopólio irritava muito eles. O imposto sobre o chá estava muito alto também, e eles jogaram, por isso, festa do chá de Boston. O chá se mistura com a água, né? Então aconteceu esse incidente infeliz para a Inglaterra, e aí começa um movimento, um evento que leva a muitas tensões entre a Grã-Bretanha e a Inglaterra contra os Estados Unidos. Nisso tudo, é interessante falar que, então, em 1770 teve um evento, em 1773 teve outro, já começa ali a apontar. O que os ingleses responderam? Eles responderam com os atos intoleráveis. Esses atos intoleráveis são chamados pelos colonos dessa forma, surgiram em 1774 como resposta aos eventos de 70 e 73, o massacre de Boston e a festa do chá de Boston. Em 1774, o parlamento britânico aprovou essa lei e trouxe para eles. Bom, qual eram essas leis? A primeira é a lei do Porto de Boston. Eles fecharam o Porto de Boston até os colonos pagassem o dano que eles causaram na festa do chá de Boston. Isso aí já deixou a galera louca. Aí veio a lei do governo de Massachusetts, retirando muitos poderes das assembleias locais e ampliando os poderes do governador. Lei da administração da justiça. Então, quem sofria algumas penas ali
seria julgado na Inglaterra e não nos Estados Unidos. E a lei de alojamento, que exigia que os colonos tratassem bem, dessem moradia e suprimento para as tropas, para os soldados britânicos. Isso irritou muito a galera, e aí eles fizeram o quê? Os americanos, os colonos. Eles criaram o primeiro Congresso Continental, e somente eles colocaram assim, nesse Congresso Continental, que somente os colonos e suas instâncias governativas locais tinham poder para estabelecer impostos próprios. Eles já colocam já que só eles tinham poder para fazer isso. Eles determinaram o boicote dos produtos e o consumo de produtos britânicos até que essas leis intoleráveis fossem revogadas, foram sim tiradas, e eles estabeleceram que os colonos tinham o direito de se reunir pacificamente, eles tinham o direito de ideias que a gente sabe que são de inspiração de quem? Do iluminismo. Ideias de que eles têm o direito de fazer isso e aquilo. Então você vê uma grande inspiração do iluminismo aqui já. E as batalhas de Lexington e Concord foram batalhas assim que basicamente foram ingleses contra colonos americanos e foram vencidas pelos americanos. Isso gerou um sabor amargo para a Inglaterra, que começou perdendo, e ali em 1775, em abril, teve várias disputas ali, guerras mesmo, tiros, troca de tiros, tropas de um lado dos americanos, de outro dos britânicos, que mostraram que naquele momento, em 1775, depois do massacre, depois da festa do chá, depois das leis intoleráveis, depois do primeiro congresso falar que os colonos têm direito a se reunir, e só eles podem impor o que a Inglaterra estava tentando impor, enfim, surgiram embates, guerras mesmo, né? Isso é uma diferença da história dos Estados Unidos para a do Brasil. A do Brasil não teve esse tipo de guerra, assim. Sim, teve Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, Inconfidência Mineira, mas assim, guerra mesmo para lutar pela independência não teve no Brasil. Foi um processo bem independência ou morte. Enfim, não foi bem assim, mas depois a gente fala sobre isso. Mas foi isso, foi guerra mesmo, batalha. E aí, em abril de 1775, começam de vez as guerras de independência, chamada Revolução Americana, lutando pela independência dos Estados Unidos. Isso foi até 1782, mas assim, o que aconteceu? Em 75 mesmo surgiu o segundo Congresso Continental, que foi na Filadélfia. Até hoje o pessoal fala da Filadélfia, que foi onde os Estados Unidos se tornou livre. Aí no dia 4 de julho de 1776, surge, depois do segundo Congresso Continental, os americanos, enfim, eles proclamam a independência dos Estados Unidos da América. Então, existiam províncias, 13 colônias, eles se uniram, esses Estados Unidos da América, formaram esse país que viria a se tornar o país mais influente e poderoso economicamente e politicamente do mundo, que é hoje os Estados Unidos. Olha só que interessante. Surge nesse período, eles proclamam a independência, mas as lutas continuam, tá? As lutas continuam. Então, repassando aqui. Em 70 tem o massacre de Boston, 1770. Em 73 vem a festa do chá de Boston. Em 1774 vem as leis intoleráveis. E aí, em resposta, veio o primeiro Congresso Continental. No segundo Congresso Continental, enfim, no dia 4 de julho de 1776, eles declaram a independência dos Estados Unidos. E aí vamos falar da Revolução Americana em si. Primeiro ponto. A Revolução Americana está muito ligada à Declaração de Independência dos Estados Unidos. E essa vitória dos Estados Unidos vai gerar alguns desconfortos, que a gente vai ver na terceira aula, que é dividida em 3 aulas aqui. Vamos para a segunda, então. Essa é a bandeira americana hoje, é a bandeira dos Estados Unidos, já com as 50 estrelas dos 50 estados. Os Estados Unidos cresceu bastante, a gente vai ver isso na terceira aula. Bom, a Revolução Americana ela remonta a esse período aí de 75 a 1783, que teve essa revolução. Alguns pontos principais: a Batalha de Lexington e Concord, que eu falei antes, que os ingleses perderam. A Declaração de Independência, redigida por Thomas Jefferson, que aí proclamou a independência das colônias, das 13 colônias, em relação à Inglaterra. E aí, em 1778, surge uma aliança com a França, que até na aula de Revolução Francesa eu comentei que a França saiu muito castigada dessa batalha, porque teve muitos gastos nessa guerra de independência dos Estados Unidos, que vai estourar lá na Revolução Francesa, porque o que acontece aqui nos Estados Unidos, a influência deles quererem uma república, deles quererem direitos, deles quererem ser independentes,
de o povo querer fazer um governo que o povo pudesse escolher, isso baseado em ideias iluministas que surgiram em vários países da Europa, lá, o contexto da Europa letrada, ilustrada, mas principalmente na França, isso vai influenciar a Revolução Francesa. Teve o Tratado de Paris em 1783, que encerrou de vez e oficialmente a guerra acabou e os Estados Unidos foi reconhecido independente. Tem uma imagem do Tratado de Paris depois. A Inglaterra reconhece os Estados Unidos como Estado Nacional. Estava explicando agora na aula do 7º ano de Estados Nacionais que para um país ser um Estado Nacional reconhecido, ele precisa ser reconhecido por outros países, e Estados Unidos foi reconhecido pela Inglaterra, assim como o Brasil foi reconhecido pela Inglaterra quando se tornou independente de Portugal. Os Estados Unidos também reconheceu o Brasil, enfim, bem interessante isso. Aqui, ó, líderes da Revolução Americana. E por que esses caras são tão famosos? A gente ouve falar muito deles em séries e filmes americanos. George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, porque eles foram pessoas que trabalharam nesse período aí de independência e foram presidentes dos Estados Unidos, né? Eles foram líderes dos Estados Unidos nesses momentos, nessas disputas políticas, como presidente ou como diplomata, que é o caso do Benjamin Franklin, também foi presidente. Muito interessante esses três aqui, que acho que todo mundo já ouviu falar dos três. Mesmo sendo brasileiros, a gente ouve falar deles. E a independência dos Estados Unidos? Bom, as colônias americanas conseguiram sua independência da Grã-Bretanha. De fato, as colônias americanas conseguiram. Mas o que aconteceu? Lá em 1787, já reconhecido, já um país independente, os Estados Unidos ele faz a redação da Constituição, que estabelece a base para um governo federal republicano, que é o que está até hoje lá, tá? Isso vai impactar muito ao redor do mundo, tá bom? E assim, aqui na Declaração de Independência, eu poderia ler ela inteira, mas eu quero ler só duas partes, porque elas vão nortear tudo que a gente vai ver daqui para frente, tá bom? Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Lá embaixo ele ainda continua: organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-se a segurança e a felicidade. Ele fala que todos os homens são iguais. É interessante. Aí ele declaração de independência dos Estados Unidos, enfim. A Arendt, em 1988, ela faz uma crítica, porque ela fala assim: ao trazer a felicidade como uma busca e não como um direito, acabou permitindo que cada uma das sucessivas gerações se sentisse totalmente livre para interpretar a expressão busca da felicidade da maneira como lhe conviesse. Os Estados Unidos, e a gente vai estudar muito Estados Unidos em história a partir do 8º ano, vai começar a trazer ideias do que é ser feliz. A gente vai ver depois teoria do destino manifesto, The American Way of Life, o estilo de vida americano. São coisas que são jogadas por aí no sentido de que isso é a felicidade. Até hoje os Estados Unidos ele dita, através da sua influência cultural, por conta do imperialismo cultural e econômico, que, por exemplo, 90% dos filmes que a gente vê são produzidos nos Estados Unidos. Essa influência que ele gera no mundo, por trás tem algumas filosofias que trazem essa ideia. Não à toa a gente tem ideias do que é o que é um cara romântico, o que é uma história de vida de superação, o que é uma batalha, um herói, sabe? Essas ideias são trazidas através de quadrinhos, através de filmes, através de histórias, de roteiros que são construídos a partir do vislumbre americano e são jogados, reinterpretadas, interpretadas e consumidas principalmente pela mentalidade de outros países do mundo. Porque a gente tem no Ocidente, vamos dizer assim, países que foram influenciados pela Europa e os países da Europa. Uma ideia ali comum, a maioria desses países são cristãos, por exemplo, e essas ideias vêm muito influenciadas pelos Estados Unidos. Então, isso aqui não é bobagem. Parece bobagem, mas a Arendt ela fez uma crítica muito, muito importante aqui. A Revolução Americana, os desdobramentos da independência dos Estados Unidos. Então, beleza, os Estados Unidos ficou livre. E aí? O que aconteceu? A gente vai ver agora. Bom, primeiro teve o reconhecimento da independência pela Inglaterra. Segundo, teve a expansão territorial
expansão para o oeste, a conquista do oeste, e aí surgem novos estados na União. A União é o quê? É a federação, é o país, tá? É o Estado Nacional. Aí surgem novos estados. Os Estados Unidos não era tão grande como é hoje. Aliás, muito pequeno, aliás. Então, assim, a crítica dessa filósofa, da Hannah Arendt, sobre a Revolução Americana está presente aonde? A Revolução Americana não proporcionou ao povo um verdadeiro espaço público acessível para que ele pudesse exercer e desfrutar ativamente da sua liberdade. Ser feliz é privilégio de poucos. E apenas aos que conseguem alcançar a felicidade de fato atua nas atividades de expressão, discussão e decisão. O que ela está querendo dizer, a Hannah, aqui? Ela está querendo dizer que nem todo mundo alcançou essa liberdade, essa felicidade que tanto eles falavam. Existiam pessoas, camadas que foram excluídas disso. Vamos falar das contradições da independência dos Estados Unidos, entre elas o fato de que, apesar de dizer que todos os homens são iguais, da busca pela felicidade, os Estados Unidos foi um país que se baseou numa economia agrária baseada no trabalho escravo. E aqui começamos a tecer um dos episódios que a gente vai ver com mais calma mais para frente, que é essa luta dos próprios americanos afrodescendentes, descendentes de africanos, pela igualdade racial num país em que sofreu segregação, em que houve a segregação racial, que foi os Estados Unidos. Então, a economia do sul dos Estados Unidos dependia da agricultura. E aí, o que eles faziam? Eles utilizavam da mão de obra escrava dos descendentes dos africanos e de seus descendentes para trabalhar lá. Os princípios que foram utilizados para definir como iguais só alcançaram uma elite ou dos trabalhadores ali do campo, em que majoritariamente são descendentes de ingleses e brancos. Diz muito sobre a história dos Estados Unidos, porém a gente sabe que lá tem uma comunidade negra bem formada e bem forte, que instituiu coisas para a cultura americana que até hoje são muito importantes e a gente consome constantemente. Por exemplo, vou só dar um exemplo, a cultura do hip hop, né, que foi muito importante, mas assim, aqui a gente começa a já imaginar, tecer o que foi esses Estados Unidos depois da independência. E aqui, ó, eu vou falar enquanto vocês visualizem aí o vídeo. Visualizem, olha para a tela aí, ó. Aí ele começa a traçar por ordem quais estados que entraram, foram admitidos na União, que entraram na União. Foi, ó, você agora é um estado pertencente aos Estados Unidos da América. Só para colocar uma curiosidade, o Brasil já chamou Estados Unidos do Brasil. Até o Serra uma vez falou e falaram que ele cometeu uma gafe. De fato, hoje o Brasil é a República Federativa do Brasil, mas assim, o Brasil já chamou Estados Unidos do Brasil porque são Estados Unidos, basicamente. Só que eles se autodenominam americanos, a América, como eles. E vocês devem estar pensando, mas o brasileiro também é americano, a gente também mora na América. Pois é, meus caros. A gente vai entender daqui a pouco uma ideia, uma teoria. É difícil até definir que trem que é aquilo. Que é a teoria do destino manifesto, que Estados Unidos meio que, enfim, nós somos americanos. Aí ó, o mapa está se preenchendo aí, ó. Como que aconteceu essa expansão poética que vocês estão vendo ali? É simplesmente os Estados Unidos, ele começou a expandir. Muitos territórios foram comprados do México, por exemplo, Texas, foram comprados ali, mas a custas do quê? Às custas de trabalho escravo. Esse território que está sendo dominado, principalmente esse centrão aí, tiveram que matar muitos indígenas para conseguir dominar esse território. Então, tinha indígena nos Estados Unidos pra caramba. Quer um exemplo? Quem assistiu Pica-Pau aqui, aparece muita figura indígena ali, né? De maneira caricata, mas aparece. Ó lá, preencheu os Estados Unidos, ó. Aí o Alasca, o Havaí em 59, e aí você vê, foram basicamente ali 200 anos ali dos Estados Unidos ali comprando e conseguindo territórios, né? Mas voltando, essa dominação dos Estados Unidos para o oeste fez com que eles lutassem contra muitos indígenas e hoje você quase não encontra. Diferente do Brasil, por exemplo, que você encontra muitas pessoas com descendência indígena, todos nós brasileiros temos, os americanos também, mas os americanos massacraram de maneira brutal esses indígenas para conquistar esses territórios e fazer deles domínio e usar para a economia mesmo girar. Não à toa os Estados Unidos se tornou a maior potência do mundo. Foi utilizando esses terrenos para produzir de tudo que você imaginar. Os Estados Unidos produz de tudo que você imaginar, mas tiveram que alcançar isso. Os Estados Unidos têm um território grande, maior que o do Brasil hoje, uma população grande, maior que a do Brasil, mas levou tempo. Repara, está em 1889, conquistou Washington agora.
E assim foi, Estados Unidos crescendo até se tornar isso aí que a gente vai ver no mapa agora: Oklahoma, New México, Novo México, Arizona, Alasca, e aí em 1959 o Havaí e os Estados Unidos formado. Bom, a partir de então, já no início do século XIX, foi iniciada a expansão territorial rumo ao oeste, expansão para o oeste. Principalmente, a gente vai ver ali em dado momento, não sei se vocês repararam no mapa, tá aqui sendo preenchida e do nada pula para a Califórnia. Foi a corrida do ouro, né? Eles descobriram que tinha ouro na Califórnia, eles foram lá. A Califórnia é como se fosse São Paulo nos Estados Unidos, tá? É o estado mais desenvolvido. Não é o único, não é o mais importante, não é o único que tem cultura, tá? Mas é o economicamente assim, mais pujante, mais forte. E eles descobriram ouro lá e isso influenciou muito na questão da urbanização daquele local, tanto que hoje grandes cidades e grandes, a gente tem o basquete, por exemplo, tem grandes franquias, no cinema você tem ali Hollywood, tá tudo ali na Califórnia, tá? Tudo ali na Califórnia. Aí a crença do Destino Manifesto. O Destino Manifesto era a crença de que os Estados Unidos tinha uma missão divina para se expandir pelo continente. Esse conceito justificou a expansão territorial. Muitas vezes, gente, eles justificaram a matança dos indígenas, o domínio, não só o domínio do território, mas, por exemplo, até hoje está muito presente isso neles, a questão de por que os Estados Unidos deve dar luz ao mundo. Então, por exemplo, se tem algum país que está enfrentando, por exemplo, uma ditadura, e os Estados Unidos é uma república há muito tempo, é um país que tem leis e democracia bem formada. Ele vai lá e invade esse país, a justificativa é: queremos trazer paz, queremos trazer democracia para esse país. Essa ideia de liberdade aqui é um país livre, isso aqui é os Estados Unidos, é um país livre. Vem muito dessa ideia, desses períodos aí, que eles criaram essa mentalidade, né? E o Destino Manifesto é uma crença, de fato, de que Deus escolheu os Estados Unidos para que os Estados Unidos fosse líder e expandisse e crescesse, não ficasse só nas 3 colônias, mas crescesse, se expandisse e dominasse, em outros termos assim, né? Dominasse, fosse império, não só ali, né? Mas os Estados Unidos vai dominar depois outros países, enfim. Foi para a guerra, venceu as 2 guerras mundiais, é uma loucura. Isso da história dos Estados Unidos é muito bom, ela é muito bom mesmo. Depois, ali no século XIX, a gente vai ver, por exemplo, aqui a figura dos indígenas. É filme americano de faroeste, sabe? Vai surgir muito no século XIX, que é deserto. Tem muita gente que não sabe, mas tem deserto nos Estados Unidos. Esse território que é deserto nos Estados Unidos foi durante esse período que foi dominado, século XIX. Então, por isso que você vai ver muito faroeste, aqueles caras usando armas ali, bandidos e xerifes. Que é desse período aqui em que eles vão construir ferrovias, eles vão partir para lá, eles vão avançar sobre os territórios indígenas, território dos espanhóis, dos mexicanos, e eles vão fazer aliança, ou eles vão dominar, eles vão guerrear, eles vão comprar território. Essa expansão. Destino Manifesto. Destino Manifesto. Fomos escolhidos. Precisamos. É o nosso destino. Dominar. Ter esse território. Influenciar no mundo. Então, é muito forte isso. E aqui um verdadeiro e falso bem legal. Eu quero se atentar só para esse aqui. Só que ele fala, ó. O Destino Manifesto era a crença de que os Estados Unidos tinha a missão de se manter como 3 colônias. Não, é o contrário. É o que vai falar que tinha a missão de se expandir, de dominar, de crescer. Então é o contrário. Por isso que é falso. E tá errado. E é isso. Acho que falar dos Estados Unidos, até nesse primeiro momento, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem ligados para mais vídeos. Até o próximo. Tchau, tchau.